chama Samara Manzani, Alfabetização e a Base Nacional Comum Curricular, possibilidades na busca da qualidade e equidade. Quer assumir o... Eu peço que você me auxilie. Gente, eu estou aqui de DJ de apresentação. A gente não tem muita habilidade motora para isso. Eu vou pedir licença, eu vou ficar em pé. Eu tinha um plano de ficar de costas para ti, para não ver a placa, mas eu descobri que tem outra, então eu vou me conter. O professor fala demais, vocês sabem disso, né? Nós falamos demais. Eu vou me conter nos meus 20 minutos. Era 30, passou para 25, mas eu vou me conter para 20, para a gente poder debater. Isso. Bom dia. Depois a gente vai complementando, vai trazendo de volta as costuras. Sim, depois a gente traz. Meu bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Sou Mara Manzani, eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, mas tenho grandes amigos aqui no Rio, grandes educadores e pessoas que engrandecem esse estado. E olha, eu estou até arrepiada. É um orgulho e um prazer estar aqui falando com vocês. E uma responsabilidade muito grande. Eu sou professora há 32 anos, eu estou em sala de aula exatamente há 32 anos. É o meu laboratório ainda, onde eu alio as práticas com a teoria que eu aprendi e que venho aprendendo ainda nessa constante formação. E hoje eu vou apresentar um pouquinho da BNCC, mas com essa nova perspectiva do que a gente pode fazer em sala de aula e para dar essa questão de equidade, de que todo mundo tem o direito de aprender. E como é difícil para nós, alfabetizadores, com salas, às vezes, estão com tantos alunos e dar conta de alfabetizar todo mundo. E eu venho trazer um pouquinho das práticas que eu venho fazendo e contar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil. Por favor, Flávia. Bom, eu escrevo para a Nova Escola, semanalmente eu sou colunista da Nova Escola, escrevo textos exatamente sobre alfabetização, porque essa é a minha praia, a praia de vocês, e é isso que movimenta o meu trabalho. Eu faço parte também de uma rede de educação, o Will aqui, o meu colega, também faz parte dessa rede. É uma rede que chama Conectando Saberes, que congrega professores do Brasil inteiro, em todos os estados. O núcleo aqui do Rio também é fantástico. Bom, essa é a Bruna, foi minha aluna ano passado, e eu trouxe a falinha dela para ajudar a gente a pensar o que a gente já até está sabendo, mas para puxar a reflexão aí de como é que anda a nossa alfabetização brasileira. Eu recebi volta um pouquinho só, Bruna, ano passado, e a Bruna chegou depois na turma, e ela chegou muito nervosa no colo do pai, e ela me virou e disse assim para mim: professora, fala, Bruna, seja bem-vinda, entra, vem para cá, fica com a professora, venha conhecer os teus colegas, e aquela coisa toda que a gente faz para acolher, né? E a Bruna falou: mas espera aí, eu preciso falar uma coisa. Falei: pode falar, meu bem, só tem um probleminha. E o probleminha dela: olha, eu não sei ler e escrever nada. Eu falei: mas olha que coincidência, aqui está todo mundo para aprender. Pode entrar, vamos aprender todo mundo, e todo mundo vai aprender a ler e escrever, e eu tenho certeza que até o final do ano você vai ler e escrever tudo. E ela entrou numa alegria, numa vontade, e isso motiva a gente, né? As crianças motivam o nosso trabalho, né? Dá aquela coisa boa na gente de falar: puxa, é uma responsabilidade, mas eu vou conseguir, porque a gente consegue mesmo. Porque a gente está para isso, para alfabetizar os nossos alunos. Só que a educação brasileira tem um problema bem maior, né? Eu vou passar bem rápido esses slides próximos para falar um pouquinho dessa realidade. Como é que a gente vai falar de alfabetização, sendo que as escolas brasileiras não chega nem a 50% das nossas escolas tem biblioteca e sala de aula. Biblioteca ou sala de leitura, minto. Biblioteca ou sala de leitura. Como é que eu vou falar de uma alfabetização se eu não tenho acesso aos bens culturais? Sabe qual é o estado que mais tem sala de aula, sala de leitura e biblioteca? Rio de Janeiro, campeão do Brasil. É o que mais tem. Você pode estar pensando lá na sua escola, mas eu não tenho acesso a tudo. Vocês estão muito acima da média brasileira. A média é essa aí. 44,8% das nossas escolas apenas chega nem a 50%. De 100 alunos, 86 concluem o ensino fundamental no ensino fundamental aos 12 anos. 85,7% das escolas públicas contam com infraestrutura básica. Essa infraestrutura básica não é nada mais do que água, saneamento, um banheiro. Que tem escolas, infelizmente, que ainda não tem banheiro, que não tem saneamento. Então, essa é a nossa realidade. Porque a alfabetização não se faz com uma sala de aula e um professor. Se faz com uma estrutura.
se faz com apoio, com parceiros que faz esse trabalho maravilhoso, com a estante mágica que faz esse trabalho maravilhoso. Nós não podemos estar sozinhos, precisamos ter estrutura. Muitas vezes nos cobram uma posição profissional, mas nós precisamos dessas condições profissionais para fazer um bom trabalho. E a formação é a principal para nós aí desenvolver esse trabalho. 2,2 milhões de professores têm o ensino superior completo. Eu fiz o normal superior, fiz outros cursos, estou nessa área de pedagogia há muito tempo, mas tem colegas meus que ainda estão ali bem aquém, porque não tiveram essa oportunidade. Pode passar, Flávia. O analfabetismo, então, 11,5 milhões de pessoas que ainda não sabem ler e escrever. Até os 15 anos, é impressionante. A escola, infelizmente, é a nossa realidade, a escola dá um jeito de empurrar, não é, Ione, para fora, quem não está adequado ao que a escola espera. Não deu certo, nós também, infelizmente, essa é a realidade. E se for preto e pardo, que a escola mostra um lado preconceituoso, discriminatório e racista. E nós temos que mudar isso. Nós não podemos aceitar. Educação é para todos. É questão de cidadania. Pode passar. A ANA, vocês já sabem, né? A ANA é a Avaliação Nacional da Alfabetização. A última edição de 2016, nós fomos realmente... Nós fracassamos. Mas nós vamos virar esse jogo e nós vamos correr atrás não, nós vamos à frente, porque a educação se faz com professores que querem chegar lá e fazer os alunos se alfabetizarem. Pode passar, por favor. Escrita, 66,2, nessa prova mostram que os alunos sabem escrever, que tem um nível suficiente, só que escreve, pode passar para o próximo. A matemática é um nível... Não chega a 50% dos nossos alunos no Brasil estão com nível suficiente de matemática. Esse problema é nosso também, a gente tem que assumir e pegar esse problema. Mas eu penso que, se o problema é de todos nós, a solução também é nossa. A solução está em nossas mãos. A gente tem que estar mais unido, compartilhar mais experiências, estudar muito. Não tem um dia que eu não estude. Eu tenho um menino de 17 anos que me fala... O que você está lendo agora? Filho, eu estou estudando esta teoria para entender por que a situação está assim, tentando fazer essa alavanca com a vida. Nossa, é incrível isso. E é diariamente, é o nosso papel, né? Esse é o nível para matemática. Se a gente escreve lá 66, alguma coisa de escrita, olha a leitura, não chega a 50% de nível suficiente. De palavras básicas, em ler a palavra porco, a gente sabe disso. Esse é o nível geral. Se você for pensar em São Paulo e Rio de Janeiro, você vai falar que a gente está com os níveis melhores. São Paulo, Rio de Janeiro, o Sul, não, está na média nacional. Aí você vai falar que, pensando na média brasileira, você vai falar, opa, está bem, só que a gente tem muito mais recurso e oportunidade que os outros, que estão fazendo até muito mais com o que a gente tem de básico. São Paulo aplica muito, e, no entanto, a gente não tem todas as condições. Alguma coisa precisa ser revista. Aí, o que está acontecendo com esse processo? Qual é a formação? O Brasil não tem uma política pública, não tinha, agora está sendo desenhada uma política pública de entender qual é o perfil do nosso professor. Se a gente não sabe qual é o professor que a gente vai formar, a necessidade de como ele tem que estar preparado, como é que eu vou colocar esse professor na sala de aula? Olha como é que estão as nossas formações, não é, Cris? Como está difícil, como está deficiente. Justamente porque faltou aquela condição básica. E a alfabetização que é o ponto. Chegou lá no 9º ano, mas o nosso calcanhar de Aquiles é a alfabetização. Não foi bem, é lá que vai explodir. 5º ano, 9º ano. Então, é o nosso papel realmente. Então, isso é só um alerta geral de como é que nós estamos, que a gente até sabe, né? Pode passar, por favor. A BNCC... vem trazendo essa novidade que até o 2º ano ficou um desespero, uma polêmica no Brasil. Imagina, até o 2º ano eu vou alfabetizar, era até o 3º, agora diminuiu um ano, como é que eu vou dar conta disso com uma sala desse tamanho? Essa é a realidade. 2º ano é possível, com uma boa formação, com uma boa estrutura, é possível de ir até além disso. E a gente vai ver isso. Eu só estou trazendo essa visão que a BNCC traz e essa questão da continuidade de progressão. Estava conversando com o pessoal da estante. Hoje em dia tem roda de leitura para bebê. Imagina que a gente ia imaginar uma roda de leitura para bebê.
Imagina que num planejamento na educação infantil, a gente ia discutir gêneros textuais, não é? Você fala, gente, o mundo está doido. Mas são essas crianças que nós estamos assumindo. Como é que nós vamos fazer essa escola do século passado que ninguém aguenta? Nem você aguenta essa escola. E você faz todo dia a mesma coisa, aquela rotina que é a rotina. Precisa mudar essa situação. E a BNCC não é a salvadora da pátria, não é a receita, mas ela traz um caminho, um norte para a gente seguir. Eu venho também fazendo muita formação pelo Brasil, e antes mesmo da BNCC tinha muito isso. Aonde que você vai chegar com os seus alunos? Espera aí, o que você tem que ensinar até o final do ano? O que os seus alunos têm que ter aprendido até o final do ano? Que difícil. A BNCC, apesar das dúvidas todas que a gente tem que estudar, das polêmicas todas, ela vem trazer um caminho. Ela não é para ser trabalhada só aquilo, é o start. É dali que a gente pode caminhar. E quanta coisa a gente pode aprender. Imagina pensar em probabilidade para o primeiro ano. Aí a criança está no portão esperando a mãe e fica... Bom, qual é a probabilidade da minha mãe se atrasar hoje? Bom, se meu pai atrasar no trabalho... Primeiro ano, você fala, gente, essas crianças estão exorbitando. As minhas crianças do primeiro ano, na minha turma, me perguntaram essa semana quanto pesa um morango. Eu falei, por que você quer saber quanto pesa um morango? Porque eu acho que o morango não pesa nada, e eu quero saber como é que pesa o morango. Porque ele é muito leve. E a gente vai para a aula com as respostas, e a aula não são das respostas. A aula é para as perguntas. É a pergunta que move o conhecimento. É as dúvidas, é que a gente sai com muitas dúvidas aqui hoje, né, Paulo? Que a gente extrapole das nossas dúvidas, não é, Flávia? Para a gente realmente buscar o conhecimento. Pode passar. Eu vou correr um pouquinho. Eu falei da educação infantil, ainda tem esse grande divisor entre a educação infantil e o primeiro ano, mas ela veio abrandar um pouquinho. Porque se você pegar um conteúdo de produção escrita, desde a educação infantil, quando o professor é o escriba, ele vem mostrando aquela progressão desde os 4, 5 anos, desde o bebê, mas depois 4, 5 anos, até o 5º ano. É incrível, que é essa faixa que eu vim estudando, mas é incrível essa progressão de produção textual. Não é chegar lá no 1º ou no 5º ano para produzir um texto. Tem toda uma sequência, um repertório criado para se chegar ali, a esse acesso todo. Afinal de contas, ninguém produz do nada. A gente tem que ser estimulado. Como a gente sofreu como aluno, quando tinha que escrever um texto sem estar preparado. E a gente reproduz isso em sala de aula. Não podemos fazer mais isso. Nós temos que fazer uma escola para o século XXI. Aliás, estamos atrasados, né? Pode passar. O foco principal agora é o sistema de escrita alfabética. A BNCC traz quase uma mescla, a gente estava conversando sobre isso, né? Ela traz uma concepção socioconstrutivista, mas ao mesmo tempo parece até uma contradição. Ela traz essas questões daquele ensino mais tradicional, fônico, da silabação. Você fica nessa, parece que é isso, parece que é aquilo, porque ela traz essa amplitude de possibilidades, que pode ser um acerto, mas pode ser também, se a gente não compreender bem os caminhos dela, pode ser um problema. Aí me perguntam muito, qual é o melhor método, né? A Magda Soares é ótima para responder isso. O melhor método é aquele que você sabe fazer, que você desenvolve, que você está preparado, que você teve formação e que os seus alunos aprendem. Esse é o melhor método. Então eu vou fazer a silabação, vou começar da parte pequena para a maior. Eu não sei se esse é o melhor. Eu penso que eu, como professora, não posso mais ficar na jojoba. Não dá para ficar na jojoba. Porque a alfabetização é muito mais ampla. Imagina trazer Tarsila do Amaral. Na minha sala de aula tem orquestra, o coveiro é entrevistado, todo mundo realmente tem a oportunidade de ter acesso a esses bens culturais e todo mundo tem a oportunidade de se expressar na leitura, na escrita, quando tem um envolvimento desse, como você passou, de escrever uma carta pedindo uma reclamação, um seu direito. Isso é cidadania. É você pegar na EJA, quem diz para você, não apanho mais. Ele não põe a mão em mim, porque agora eu li a Maria da Penha, eu quero ver ele pôr a mão em mim. Acabou. Eu estou com câncer de próstata, professora. Verdade, seu Manuel, eu estou com câncer de próstata. Eu falei, como é que o senhor descobriu? Foi naquela aula. Se curou a tempo.
porque a gente tem que botar os dedos na ferida e usar a educação realmente para transformar a vida dessas pessoas, né? Pode passar, por favor. Então, eu penso que essa educação, eu concordo com isso na base, que ela traz a educação, o texto é a centralidade, é do maior para o menor. E trazer coisas de qualidade, as nossas crianças merecem. Puxa, 5 minutos, eu vou correr que nem uma louca agora, mas eu vou dar conta. Tem chorinho. E veja bem, e não só aquele texto literário que a gente está acostumado, a parlendinha. Imagina, no início de carreira eu alfabetizei uma turma inteira com parlenda o ano inteiro, e eu pensei, meu Deus, que louca. Hoje eu olho, que louca. Eu tinha 16 anos no início do meu magistério, eu estava fazendo o magistério e já tinha uma turma. Imagina, alfabetizar o ano inteiro com uma parlenda. Eu ouvia e dormia com a parlenda na cabeça. Lógico que é uma possibilidade, mas não é ela. Esse mundo cultural, esse mundo de tanta coisa boa, vamos aproveitar esses usos que eles fazem, já que a internet está aí e está esse vício, vamos puxar e vamos filtrar para o lado bom para a gente. Nós podemos fazer isso. Eu lembro das crianças reclamarem, a gente fazer um grande debate sobre como os filhos são criados pelos pais. E as crianças fizeram um infográfico para dar para os pais, apresentar ele realmente no conteúdo digital, e depois um impresso, como criar seus filhos. Aí tinha lá, primeiro ano, faça carinho na cabeça dos seus filhos todos os dias. Isso é uma lição de vida, de amor, e isso é usar esses textos multissemióticos, midiáticos, que estão aí. Não dá para a gente fazer essa educação passada. Aonde que a escola mais se parece com uma prisão? Em tudo. Aonde tem horário de sol? Na escola e na prisão. Aonde tem que andar um atrás do outro? Na escola e na prisão. Aonde todo mundo tem que usar a mesma roupa? Aonde tem um comandante que fala, e é ele que sabe e manda? Na escola e na prisão. Aonde tem aquela sirene absurda, horrorosa? Na escola e na prisão. Aonde tem grades? Então vamos nos libertar disso e fazer uma escola realmente que seja prazerosa e boa. A escola anda chata demais e muito repressora. A gente precisa fazer uma alfabetização que as crianças realmente se envolvam e que seja bom para nós também, enquanto professores. Pode passar, por favor. Vou correr, gente. A criança está no centro desse protagonismo, e o protagonismo não é só deixar a criança falar, gente. A gente faz uma grande confusão nesse discurso. Se ela está falando e eu dou vez para ela, está valendo. Eu lembro numa escola, numa grande assembleia, e as crianças do primeiro ano eram sempre criticadas. Crianças do primeiro ano não sabem cuidar da roupa, voltam do recreio, todo molhado. Toda semana tinha uma conversa nas salas, uma vez por mês, uma assembleia. Na assembleia, a garotinha de 5 para 6 anos, pegou o microfone e falou: a gente molha a roupa porque a torneirinha está torta. Ninguém ouviu isso? A torneirinha está torta. Então, essa escutativa, essa fala, como é que você não prevê na tua rotina de sala de aula? Coloca lá, cada 15 dias, uma roda de conversa, mas uma roda maior, essa assembleia. Pelo menos a cada semana, roda de leitura, que fuja dessa leitura diária que a gente faz todo dia por prazer, mas aquela roda de leitura que você faça uma aula diferente. Como é que eu entro na sala e fico só com livro só? Hoje tem livro, antes não tinha, né? Faz um circuito. Aqui uma mesa, ali outra mesa, são 4 estações. Aqui eu vou ter o vídeo e o áudio, aqui eu vou ter o vídeo escrito, ali eu vou ter uma atividade interativa, passa uma gamificação, um responde, o outro passa. Gente, vamos inovar a nossa sala. Não dá para ficar só nesse conteúdo que a gente não aguenta mais. Dessa forma, a gente fala e continua a mesma coisa. Não é verdade? Pode passar, por favor. Eu quero chegar lá nas práticas no final. Já falei, educação é um instrumento de cidadania. Pode passar. Desculpa, depois eu vou disponibilizar os slides, tá? Se não aprende a ler e escrever, já está excluído. Não quero turmas grandes, Rio de Janeiro. A minha turma, ano passado, 34 alunos, eu briguei o ano inteiro com 34 alunos, não posso ficar com uma turma de 34 alunos, é muita coisa, porque é humanamente impossível você dar uma atenção especial. Dei conta de alfabetizar todos, mas eu não posso viver essa tensão constante, preciso ter qualidade de vida em sala de aula também. Pode passar. Bom, então vamos lá, as boas práticas que garantem isso. Pode votar uma, pode ir uma para frente. Esse é o blog de alfabetização da Nova Escola. Se você colocar no Google Nova Escola, ele vai abrir várias guias.
Dentro todos esses projetos aí, são projetos que eu coloquei lá de atividades que podem ser compartilhadas. Então, os meus alunos, todos os anos, Robson, todos os meus alunos escrevem livros. Livro de terror, puxa, 3 minutos. Guia turístico, levamos para passear em tudo quanto é lugar, os passeios que podem ser feitos a pé, as crianças fotografam, a escola disponibiliza, hoje em dia a gente dá até o nosso telefone, né? Fotografam, a gente leva para a sala de aula e as crianças escrevem sobre aquele lugar para mostrar para eles como é que é. Olha, se é bom para ir, se tem algum perigo. Isso é um guia. Conto de terror, sabe aquelas brincadeiras? Era uma bruxa à meia-noite, passando manteiga no pão, com a faca na mão, passando manteiga no pão. Eles fizeram esses contos de terror no Terrir, para ficar um conto de terror, mas usando essas parlendas todas que fazem parte do imaginário, fazem parte da vida das crianças, né? Todos os anos a gente faz um diário pessoal. Como é gostoso, eles têm muito prazer em escrever deles mesmos, só que a gente tem que criar esse ambiente. Não dá para você chegar um dia e falar, hoje eu vou fazer um diário, então vai, todo mundo abre aí, vamos começar. Não é assim, você faz todo um preparo. Leva os diários que existem na literatura, leva a forma do diário. Vai trabalhar cordel, a mesma coisa. Vou fazer uma apresentação bem rápida. Meus amigos da Parceiro, veja só que animação, preparei a minha aula com grande empolgação. Vamos trabalhar poesia? Que se chama cordel. É muito divertido, vamos escrever no papel. E depois vamos pendurar num pedaço de cordinha. É a nossa poesia pendurada numa linha. Vamos lá, quem tem coragem? Quem é que vai tentar escrever os seus versinhos no cordel, se aventurar? É isso. Você fazer uma apresentação na tua aula, que seja viva, que a escola seja viva, que as crianças tenham... Nossa, a professora chegou hoje com a corda. Exatamente isso. Eu quero empolgá-los porque eu quero para mim. Depois que eu fiz esse todo preparo, mostrei o vídeo do Patativa, hoje a gente tem acesso a tanta coisa que não dá nem para dizer que a gente não tem material, isso não é verdade. Hoje está tudo disponibilizado. Você entra na casa da Anne Frank, numa visita virtual pela internet hoje, não é? Então tem coisas fantásticas, somos nós que temos que trazer isso. Pode passar, por favor, antes que o tempo... Isso é um trabalho de Haikai. E esse trabalho foi muito bacana, e fiz todo esse preparo, contei o que era o Haikai, levei vários autores, como é que surgiu aqui no Brasil. Aí depois de 1, 2, 3, 4 aulas, quase numa sequência, chegou o dia de escrever, aí saiu essa maravilha. 3 linhas, o homem e a relação com a natureza, e olha que capacidade de síntese, essa que eu falo, gente, isso é poesia que toca a gente, né? A chuva, acabou meu tempo, eu vou encerrar na prática aqui. A chuva está caindo e o homem está dormindo. Pode passar. O fogo queimando, a mata verdinha, socorro gritando. Socorro, socorro, socorro. Pode passar. Olha essa. O lobo com fome vê o coelho que dorme. Pode passar. Esse é um trecho no diário, primeiro ano, viu? Esse aí. Meu querido diário, hoje eu ajudei meu pai a colocar uma pia no fundo e um armário. Foi muito legal. Eu fui dando as ferramentas para ele, foi muito legal. Pode passar. Todos os anos eu trago, é meio antropofágico, né? A gente come a cultura mesmo. Eu trago deixo eles escolherem os livros principais, e a gente transforma isso, depois que estuda, que lê, os grupos apresentam, uma espécie de um seminário do primeiro ano, e a gente finaliza fazendo um trabalho, fazendo uma ligação com textos instrucionais, e as crianças vão cozinhar na sala, tudo treinado, equipe do açúcar, equipe da farinha, e eles fazem os personagens e comem. Adivinha que história é essa? Não é os 3 paquinhos. O leão e os ratinhos. Olha os ratinhos. Pode passar. Esse é um trabalho incrível. Eu vim numa viagem. Eu vou terminar agora num minuto, tá? Em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, a gente conseguiu uma viagem para todos os alunos, e eles ficaram encantados, e as crianças choravam, olhando o teto e vendo os passarinhos voando naquela sala escura, e os poemas dançando no ar, aquela coisa fantástica. Eu falei, gente, como fazer isso se eu não tenho esse equipamento? E aí eu levei o projeto para a escola, todas as salas trabalharam os poemas em cada sala, e depois a gente fez um projeto, um poema coletivo. Compramos um papel transfer que custa R$3,
Imprimimos esses poemas, trechos de poema, nesse papel transfer. Na sala de aula, a gente passou com ferro e imprimiu nas nossas camisetas. Eles colocaram essas camisetas e, a cada momento que eles ficavam de costas, a gente fotografava. Então, saiu um poema. Quando eles mudavam de lugar, o poema se transformava todo. Era essa interação que eu precisava. E que eles entenderam. E aí, a gente lançou um livro, esse é o Poemizetas, está disponibilizado no portal da Nova Escola, o projeto todo, pode passar. E esse é um livro que eles escreveram, um trecho do livro. O amor não se encontra, o amor se recolhe como se fosse uma roupa molhada no varal. O amor se recolhe. Um sonho é um sonho, é um sonho. É demais, né? É uma profundidade. Isso são poemas feitos pelas crianças, editado num livrinho bem simples, que a gente lançou no dia com fotos penduradas e os poemas voando pelo ar na escola. Pode passar. Entrevistas. A gente já levou... Todos os anos a gente faz uma grande semana de entrevistas nas escolas. Então, eu levei, às vezes, quem toca um instrumento, uma profissão, e a gente levou o coveiro. E todos os anos, para o primeiro ano, a gente entrevista a cozinheira. E essa turma estava lá. Esse é só um trechinho da entrevista com a dona Marlene. E as entrevistas são incríveis. Crianças com alguma dificuldade ou que não sabem nem escrever ou porque tem alguma limitação, põe alguém para escrever por ela. Eu tinha uma criança com um retardo leve, mas que não possibilitava o avanço na alfabetização, e na entrevista para a mãe dela, no primeiro momento, ela pergunta para a mãe: o que você sentiu quando eu nasci? Então, e se fosse em outro momento, eu ia dizer: ela não produz, ela produz sim. Eu preciso de alguém para alavancar essa aprendizagem dela. Pode passar. Esse é o projeto premiado de 2014. 2014 não foi um ano fácil. Eu ganhei um prêmio, não muda nada. Só volta um pouquinho. Tem mais responsabilidade. Volta só um pouquinho. E foi esse projeto. São 5 livros. Eu não trouxe porque não dá tempo, mas eu trouxe 2 trechos. Lenga-lenga. Eram 10 gatos em uma casa. Um foi encontrar um nobre e dos 10 ficaram 9. Aí o gatinho, ele sai. Eram 2 gatos em uma casa. Esse é o final do livro. Eram 2 gatos em uma casa. Um deles mexeu uma bomba e cabum. E dos 2 ficou só um. Era um gato em uma casa. Ele achou uma gata e ela falou: eu te quero. E de um ficou 0. Todas as animações foram feitas em PowerPoint com eles. O mar é lindo, as ondas te levam para fora dele, mas ondas te hipnotizam para dentro dele. O mar é legal, mas ele é perigoso. Tudo produção de primeiro ano. Todos alfabetizados no final do ano. Pode passar. E a Cepeline é uma aluna haitiana, está aqui no Brasil, veio com uma grande carga emocional de estresse de lá, e ela termina, eu vou ler só um trechinho. Olá, meu nome é Peline, tenho 7 anos, eu estudo na escola Laila Galep Sacker, eu tenho uma professora muito legal, que sou eu. Minha mãe chama Verônica, meu pai chama William, eu tenho um irmão muito legal que gosta muito de jogar futebol e é viciado no meu celular. E eu vou mudar de ano, e chorei. Fiquei muito triste, porque eu amo a minha professora, mas vamos mudar de assunto, o que eu gosto é de comer. Eu gosto de comer arroz com feijão, com suco e abacaxi. Texto de primeiro ano. Então, não é no segundo, pode passar. E essa é a Bruna, que no final do ano, antes de falar da Bruna, deixa eu falar só uma coisinha. Em abril, o Ministério da Educação baixou um decreto da Política Nacional de Alfabetização, dizendo que a gente tem que alfabetizar no primeiro ano. E dizendo essas questões do fônico. Mas eu penso que faça da melhor maneira, se apoie com a sua formação, com o parceiro, mas estude, porque não dá para a gente ficar nesse beabá antigo, porque nós estamos com outras crianças, outros tempos. Estamos com a Bruna, que no final do ano escreveu isso para o Papai Noel. Papai Noel, eu gostaria de ganhar uma Reborn, mas agora vamos falar do meu comportamento. Eu não vou mentir. Confesso que eu não me comportei muito bem. É da pá virada. Por isso, eu acho que eu não tenho que ganhar presente. Para você, Papai Noel, beijo, Bruna. Merece todos os presentes do mundo. É uma criança incrível. Com e esse agito todo dela, essa vontade de aprender, que a gente tem que captar para a gente. Pode passar, por favor. E aprender a construir, reconstruir, constatar para mudar. O que não se faz sem abertura ao risco e aventura do espírito de Paulo Freire, né? Meu marido fala uma coisa bem importante para mim. Toda vez que eu chego em casa, ele é meu grande apoiador. Que eu falo: querido, está acontecendo isso. Ele põe a mão no meu ombro e diz assim:
Não fica assim não, Mara. Fica assim não, meu amor. Vai piorar. Porque ele quer dizer que você tem muito desafio ainda, e ele tem razão. O último slide é o meu contato, por favor. Vai piorar, gente, mas nós podemos. Nós, alfabetizadores, podemos, e nós vamos transformar, sim, a nossa realidade. Não basta só, ela tem que ter vontade, não. A gente tem que ter estudo, tem que ter apoio, estudo, investimento, política pública, não é? E acreditar. Mas nós podemos. É isso. Obrigada.